Pessoal, tudo bem? Eu queria saudar todas as pessoas que vierem assistir com uma boa tarde. Hoje é 16/11/2019, né? 12 horas e 39 minutos, meio-dia e 39, certo? Estou fazendo esse vídeo. Bom, está existindo de certa forma uma polêmica e um atrito, porque recentemente eu fiz uma crítica ao vereador de Jaboatão dos Guararapes, que é o Daniel Alves, né? Daniel Alves é do PCdoB, está preterindo outros partidos inclusive, mas atualmente ainda ele é do PCdoB, ok? E ele criou um projeto, uma emenda na realidade, para colocar essa emenda beneficiando as mulheres que são vítimas de agressão. Esse tipo de visão, certo, também é compartilhado pela maioria das pessoas que compõem a esquerda. Eu não sei se você sabe, mas hoje no Brasil a esquerda abraçou o movimento feminista. Não é diferente aqui em Pernambuco, aqui em Jaboatão, não é diferente nos partidos de esquerda, seja o PCdoB, seja o PT, seja o PDT, etc. Esses grupos feministas são muito fortes dentro dos partidos de esquerda. Até aí, tudo bem. Mas o Daniel Alves, o vereador Daniel Alves, candidato a prefeito de Jaboatão dos Guararapes, ele criou essa emenda. E a emenda, feito falei no vídeo anterior, é uma emenda da seguinte coisa, que reserva 5% das vagas das empresas terceirizadas para as mulheres vítimas de violências que são protegidas pela justiça e acompanhada por um programa do município. Ou seja, uma mulher agredida no relacionamento, só que ela muitas vezes não sai de casa porque simplesmente não tem para onde ir, não tem uma subsistência. Então ele destina 5% das vagas das empresas terceirizadas para essas mulheres que querem deixar o marido que a agride, certo? Para ter seu emprego e sua vida de forma independente. A partir do momento que ele cria esse projeto de lei aqui no município de Jaboatão dos Guararapes, quem é mulher vai dizer, não, realmente, ótimo, vai colocar o Daniel Alves lá no pedestal, lá em cima. Só que eu faço questão de frisar aqui nesse vídeo, e eu sou conhecido no meio acadêmico por ser polêmico, né? As pessoas sabem que eu sou polimata, e eu sou conhecido no meio acadêmico por ser uma pessoa muito polêmica, porque eu não gosto de tendenciosismo, eu não gosto de defesa de bandeira, eu não gosto de parcialidade. Ora, o Daniel Alves aí, que eu estou fazendo essa crítica, não a pessoa dele, mas as ações deles, a ação dele política, né? Ele faz parte da mesma coligação que a minha, eu poderia estar defendendo, mas todo mundo sabe que Rafael não é tendencioso, Rafael é imparcial. Então, veja só, ele cria esse projeto de lei e as mulheres vão estar batendo palma para ele, vão estar soltando fogos e tudo mais, etc, etc, etc. Ok? Essa é a questão que deve ser colocada, que Daniel Alves colocou em Jaboatão, que vai beneficiar as mulheres. Deixa eu só tentar explicar tudo isso. A esquerda está tentando trazer a Grande Ângelo. Quem não conhece a Grande Ângelo? Grande Ângelo é uma delegada, certo? Que ganhou muitos votos aqui em Pernambuco. E ela é feminista nata, certo? A Grande Ângelo é feminista nata. Então ela estava, de certa forma,
o partido queria que ela viesse para Jaboatão. Ela que não queria vir para Jaboatão para disputar as eleições com o Anderson Ferreira, porque a Grade Ângelo é popular, ok? A Grade Ângelo é popular, então estava para vir para Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, para concorrer à candidatura de prefeita de Jaboatão. Muitas pessoas de partido de esquerda que estão, tem alguns partidos que estão financeiramente quebrados, estavam com essa esperança de, por exemplo, trazer Grade Ângelo para Jaboatão para disputar com Anderson, certo? Que Anderson não está fazendo nada no município de Jaboatão, está fazendo raiva, mas queriam trazer Grade Ângelo para cá. Só que outro nome que surgiu foi o vereador e candidato a prefeito Daniel Alves, né? Você pode ver que Daniel Alves está indo nas ruas, nas periferias, nas favelas, nas regiões metropolitanas de Jaboatão dos Guararapes, do município de Jaboatão, para saber na realidade o que o povo deseja, o que o povo reivindica, anseia para fazer o que Anderson Ferreira não fez, ok? E eu sou uma das pessoas que, mesmo sendo do partido que ele faz parte, eu sou um cara imparcial, por isso que eu me torno um cara chato, porque eu não gosto de defesa de bandeira, entende? Eu não gosto de parcialidade. As minhas coisas é tudo na imparcialidade. O cara pode ser meu amigo, mas se ele não andar certo, ou eu ver uma incoerência nele, ele vai levar lenhada, ou ele vai receber uma crítica no que se concerne à vida política dele. A vida pessoal do Daniel ou de Anderson Ferreira pouco me importa. Agora, a vida política, isso sim me interessa, porque eu sou um cidadão de Jaboatão dos Guararapes e eu não vejo esse projeto de lei de forma coerente, ok? Aí vamos lá. A alegação do Daniel é que muitas mulheres sofrem violência, certo? Inclusive em Jaboatão dos Guararapes, muitas mulheres fazem reclamação de violência doméstica e tudo mais. Para quem não conhece o meu trabalho, Rafael Nascimento, que é conhecido como Polêmico, vocês vão observar abaixo desse vídeo, certo? Abaixo desse vídeo vai ter o link do meu site, que inclusive eu escrevi um livro sobre a farsa do movimento feminista. Bom, é um livro polêmico que você pode adquirir, é só você se dirigir ao meu site, lá no campo loja, e você fazer o pedido, ok? Então a alegação do Daniel Alves é que a mulher, ela é alvo de violência doméstica exacerbada em Jaboatão. Então, por isso que ele cria essa reserva de 5% das vagas às empresas terceirizadas para essas mulheres, ok? Aí eu disse, olha, peraí, mas não é só as mulheres que são alvo de violência, porque você tem que observar quais são os tipos de violência, né? Porque existe muita lacuna referente às leis que estão sendo feitas hoje, principalmente por Grade Ângelo. Você tem que observar o todo, não tem que observar apenas o que vai beneficiar certos grupos, porque a gente vive num país, estado laico, onde todas as pessoas têm os mesmos direitos constitucional. Isso na teoria, na prática a gente sabe que não é bem assim. Então, por exemplo, deixa eu dar um pequeno exemplo. Será que as mulheres são alvo de violência mais do que os homossexuais? Não. E eu mandei para Daniel Alves. Aí a alegação de Daniel Alves é porque, não, eu estou me referindo a Jaboatão dos Guararapes. Certo? Eu estou me referindo a Jaboatão dos Guararapes, porque eu pretendo ser candidato a prefeito de Jaboatão dos Guararapes. Então, eu não posso ver, porque se você não sabe, o Nordeste
certo? Principalmente Pernambuco, é um dos estados que mais tem violência contra, por exemplo, a comunidade LGBT. Eu não sei se você sabe disso. Pernambuco, não Jaboatão, mas Pernambuco em geral, é simplesmente o estado que tem um dos mais que tem violência contra a comunidade LGBT. Para quem não sabe, é gays, lésbica, certo? E simpatizantes e transgênero e bissexuais, ok? Então, Pernambuco está enquadrado entre os outros 8 estados do Brasil que tem mais violência contra o movimento LGBT. Só que não existe políticas públicas, e eu falo em Jaboatão dos Guararapes, certo? Que assista esses grupos. Não tem. E por que não tem? Eu vou fazer a explicação aqui que vocês vão entender por que não tem. Não tem políticas públicas que vá assistir a comunidade LGBT em Jaboatão, porque muitas das pessoas em Jaboatão são conservadoras. O que é conservadorismo? São pessoas que são ligadas à Igreja Católica, são pessoas que são ligadas à Igreja Evangélica, ao cristianismo em si. Então essas pessoas são conservadoras. E por ser conservadoras, elas não aceitam que o indivíduo tenha opção sexual, por mais que esses grupos eles não façam o ataque diretamente aos homossexuais ou à comunidade LGBT, mas eles não gostam, dentro do seu íntimo, eles não aceitam. Então, por eles não aceitar a comunidade LGBT, então, o Daniel Alves tem o quê? A intenção de ser prefeito. Olha, se eu vejo que a maior quantidade de pessoas de Jaboatão dos Guararapes são conservadoras, se eu fizer um projeto de lei que vai beneficiar, por exemplo, a comunidade LGBT, eu vou perder os eleitores que são maioria, que são conservadores e que não aceitam que os homossexuais tenham acesso aos mesmos direitos. Então, eu não crio leis que vá beneficiar esses grupos, não porque eu não queira, mas porque os meus eleitores, que eu dependo desses eleitores para me tornar prefeito, para chegar ao êxito, certo? Dentro da prefeitura de Jaboatão, como é que se diz? Os meus eleitores, por ser conservadores, não aceitam esse tipo de coisa. Então, eu não faço nenhum projeto de lei que vá beneficiar esses grupos. A mesma coisa referente aos ateus e agnósticos de Jaboatão. Bora! Aí o Daniel Alves, me diga, por exemplo, Rafael, me fale, por exemplo, os dados, que eu trabalho com dados de homossexuais que foram alvo de intolerância, de extermínio aqui em Jaboatão. Pois bem, eu peguei um dado aqui recente, certo? Que aconteceu no ano de 2019, lá no bairro de Jaboatão mesmo, aqui em Jardim Piedade. Pai de santo é morto a tiros dentro de terreiros em Jardim Piedade. Jerônimo Guedes Neto estava com mais 2 homens na residência na rua Tancredo Neves, quando foi abordado pelos assassinos que chegaram atirando. Um líder religioso de matriz africana foi executado na madrugada desta sexta-feira, dia 23, dentro de uma residência no bairro de Jardim Piedade, ou seja, em Jaboatão, certo? O pai de santo Jerônimo Guedes Neto, de 34 anos, estava com mais 2 homens na sua casa, na rua Tulipa Negra, onde também funciona o terreiro, onde ela atuava quando foi abordado pelos assassinos, que chegaram atirando. A vítima ainda tentou correr e chegou a pular o muro do local, mas foi alvejado pelas costas e não resistiu. As outras 2 pessoas que estavam na companhia de Jerônimo, Adreike Alves de Santana, 24 anos, e Daniel Luiz dos Santos, 36, também ficaram feridas
Eles foram socorridos para a unidade de pronto atendimento, no caso a UPA, de Barra de Jangada, é mais ou menos onde eu resido, e em seguida transferido para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa investiga a autoria e a motivação do caso. Bom, isso aqui é dados, viu, Daniel Alves? Isso aqui é dados. Isso aconteceu no mês de junho, se eu não me engano. Isso é dados, ok? Procure saber. Referente aos ateus homossexuais, eu sou uma vítima? Ah, não! Recentemente, o Francisco Demilson, do canal Perguntar Não Ofende, certo? Fez um vídeo aonde especificamente relata que eu fui alvo, certo, de hackers e de ataques aqui onde eu resido, certo? Ataques gratuitos por parte da liderança religiosa, onde rasgaram meu folder, mandaram carta anônima. Eu fiz registro sim na polícia, etc. E fiz todo o protocolo necessário. Eu sou declarado ateu, não tenho crença nenhuma, certo? E fui alvo de ataques por conta de intolerância, ameaças e tudo mais. É dados. Se você quiser, eu levo os dados e entrego nas suas mãos. E são dados. Entende? Então você não venha me dizer que não tem dados para você colocar dentro da sua emenda que você criou para as mulheres. E eu vou dizer porque você só dá ênfase às mulheres. E vou falar aqui, você dá ênfase às mulheres porque os partidos, quanto mais mulheres tiverem, vai ter mais fundo, dinheiro que vai vir para o partido para investir nos candidatos e até no próprio partido. Então, a partir do momento que eu coloco mulheres, e como essa questão do empoderamento feminino está crescendo, é evidente que os partidos, eles desejam mulheres dentro dos partidos e dos cargos, tanto de vereadores, como de candidato a prefeita, de deputado e etc. Certo? Não só os partidos de esquerda estão fazendo isso, como os partidos de direita estão fazendo isso. Simples assim. Então, eu criar lei que vai beneficiar um grupo em detrimento a outro é uma incoerência substancial. E eu vou dizer por quê. Porque tanto os indivíduos de matriz africana, recentemente aqui onde eu resido, próximo onde eu resido, entre Jardim Piedade, nessa localidade, em Prazeres, morreu 2 babalorixá. Só que essas mortes muitas vezes não é relatada por jornais, não é relatada especificamente pela polícia e tudo mais. Não está na mídia tradicional, não está na mídia, certo? Na mídia da rede social, a mídia corporativa, não está. Então, isso não quer dizer que não houve mortes a esses grupos. Sim, há muitas mortes de indivíduos que fazem parte das religiões de matriz africana, certo? Ateus são alvo de intolerância religiosa, de ataques, certo? Pessoas do candomblé, ok? Pessoas que são afrodescendentes são mortos. E esses grupos deveriam estar na sua relação, no seu projeto de lei, que você só deu ênfase às mulheres. Agora é incrível que eu vou deixar aqui para você uma informação plausível referente a esse assunto, que é o seguinte: vamos supor, que não é o meu caso, mas vamos supor que você ou eu tenha um filho. Você ficou desempregado, certo? E a própria federação, certo? E o próprio estado, que é responsável de proporcionar vaga de emprego para você trabalhar, ok? Não te proporciona isto. Aí você fica desempregado, a mãe do seu filho te coloca na justiça, como você está desempregado, você não tem dinheiro e você é preso, ok?
Então você é preso porque você não pagou a pensão supostamente alimentícia do seu filho. Agora eu te pergunto, depois que o indivíduo é preso, o dinheiro vai para as mãos da mulher que está preterindo a pensão alimentícia? Não. Então para que serve no fim das contas a prisão? Para nada. Somente para humilhar o homem. Ok? Somente para humilhar o homem, porque o indivíduo foi preso e a dívida ainda permanece. Ok? A dívida ainda ali permanece. Ela não se extingue. Ou seja, o principal motivo, que era suprir a necessidade daquele filho, não foi resolvido. Se coloca uma penalidade para aquele indivíduo que não proporciona o pagamento da pensão alimentícia, certo? Como se fosse uma penalidade, só que a penalidade não vai resolver o problema da criança. Outra coisa a ser pensada também, que eu acho totalmente ridícula, e eu faço questão de frisar aqui, é a seguinte coisa: peraí, o cara foi preso, não paga a dívida permanece, quem vai suprir aquela necessidade? Ok? Só que as prisões não dá condições, do Brasil não dá condição para o cara trabalhar para receber o dinheiro para pagar a pensão. Nem o Estado proporciona isso para aquela mulher que preteriu a pensão que o indivíduo não pagou por falta de condição. Aí vem a questão: será que o Estado ou a federação também não é coparticipante dessa situação? Como assim? Coparticipante, olha, se pagamos impostos e os impostos que a gente paga não é revertido para a população, certo? Não existe emprego na sociedade, desemprego entre 13, 14, 15 milhões de desempregados. 15 mil de pessoas desempregadas no país, ok? Aí você vê uma grande quantidade de desempregados, a culpa é de quem? A culpa é do gestor, certo? Que não tem uma boa gestão para proporcionar emprego para que aquele indivíduo, certo, possa pagar a pensão. Então, o próprio Estado, a própria federação também é corresponsável dessa situação. E quem termina pagando a penalidade é apenas um indivíduo. Por que isso está correto? Aonde? E que fundamento isso está certo? Nenhum. Certo? Nenhum. Então, o que existe na realidade no Brasil hoje é leis mal feitas, são pessoas aqui, são muitos analfabetos funcionais, pessoas que não sabem o que está fazendo dentro da esfera pública, certo? Que coloca leis que não são efetivas para a sociedade, somente para beneficiar certos grupos, como se o Brasil ou a democracia fosse o governo da maioria. Não é. Democracia é governo, deveria ser governo proporcional das vontades do povo, e não governo da maioria, como alguns religiosos, conservadores, certo? Colocam aí. Então, se o Estado, se o gestor, se a federação não proporciona vaga de emprego para que aquele indivíduo trabalhe e possa dar a subsistência ao seu filho, ele é coparticipante dessa suposta ilicitude. E nem prendendo o cara vai resolver o real problema, que é o alimento da criança. Então isso é ridículo. É ridículo, mais uma vez eu falo que é ridículo. E o Daniel Alves especificamente cria uma lei, certo? Dando ênfase a 5% das vagas para as mulheres, para as empresas das mulheres, para colocar elas trabalhando. E os homens? Por que isso aqui não está os homens? Os homens que não estão com trabalho para pagar a pensão alimentícia ao invés de prender o indivíduo. Porque a prisão dele não vai resolver o real problema, que é a subsistência do filho. Então, por que não coloca dentro desse projeto,
certo? Desse projeto aqui que você colocou, Daniel Alves, de 5%, por que você não coloca os homens? Você não coloca a comunidade LGBT, que inclusive eu estou citando dados que você pediu. Por que você não coloca os ateus, que eu sou um indivíduo que foi alvo de intolerância? Por que você não coloca dentro dessa emenda que você criou? Agora, sabe por que você não coloca? Você não coloca porque se você colocar e beneficiar esses grupos, os conservadores de esquerda, que existem conservadores de esquerda, os conservadores da igreja, certo, do catolicismo, das igrejas que não concordam com a comunidade LGBT, não concordam com a descrença, não concordam com esses grupos minoritários, entre aspas, não vai votar em você, e você quer se candidatar. Então é melhor você dar prioridade à maioria do que à minoria. Essa é a causa que você não coloca isso na emenda. Me desculpe se eu estou falando a verdade, porque essa é a verdade. Então pense e reflita, ok? Está aqui a crítica e está aqui. Assista o vídeo até o final, ok? Você assistindo o vídeo até o final, aí a gente vai discutir sobre outras coisas, ok? Um abraço do Rafael Nascimento.